Hoje a gente vai conversar sobre a história dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Por que e como surgiu essa ideia de dividir as funções do Estado em diferentes órgãos? Quando a gente fala em poder público, a própria palavra poder já nos remete à ideia de algo superior, forte, não é verdade? E de fato, o Estado exerce uma superioridade em relação a todos nós, cidadãos, porque nós olhamos para o nosso próprio umbigo. Já o Estado tem que agir em benefício de todo mundo. Por isso, inclusive, que existe aquele princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Beleza. Só que esse poderoso Estado é formado por seres humanos, que muitas vezes têm uma certa tendência a centralizar o poder, as decisões, a defender os seus próprios interesses ou de alguns grupos específicos, ao invés de pensar na coletividade. E justamente por isso, esse poder do Estado precisa ser controlado. Mas quem vai fazer o controle do poder? Lembra das aulinhas de história lá do colégio? Você estudou o absolutismo, lembra disso? Pois é, você viu que lá na Europa, por longos e longos anos, os reis tinham um poder absoluto. Eles mesmos que criavam as leis, que faziam a gestão do país, das cidades, que julgavam o que era certo e o que era errado com base nos seus critérios. E ainda, como se não bastasse, eram os legítimos representantes de Deus na terra. Os reis mais autoritários, que oprimiam o povo, que se colocavam acima das leis e acima de todos, eram chamados de déspotas. Inclusive, um rei da França teria dito aquela famosa frase: "O Estado sou eu". Só que uma turma lá mais revolucionária começou a se incomodar com isso, e estamos falando aí do século XVIII, do período chamado Iluminismo. E nesse contexto surgiu um cara muito esperto, muito estudioso, um filósofo francês conhecido como Charles de Montesquieu, que dizia que as pessoas só teriam liberdade e proteção quando todos respeitassem e se submetessem às leis, porque só assim os déspotas deixariam de abusar da sua autoridade. E para isso acontecer, era preciso tirar a concentração do poder político das mãos desses reis. Para o Montesquieu, a melhor forma de fazer isso seria dividindo o poder do Estado em três grandes funções, de forma que diferentes pessoas e órgãos ficassem responsáveis por determinadas tarefas. A função de criar as leis e de controlar as ações do governante seria a responsabilidade do parlamento, do poder legislativo. A gestão do Estado e a execução das leis ficaria a cargo do governante, o poder executivo, e a função de zelar pelo cumprimento das leis, de julgar os conflitos sociais, seria a função dos magistrados, os juízes imparciais, como eles chamavam. E essa teoria do Montesquieu está nessa obra dele aqui, O Espírito das Leis, um importante clássico, que aliás é uma leitura super interessante para quem gosta da dupla política e história. Fica aí a dica, é muito legal porque ele nos ajuda a entender melhor o surgimento dos estados modernos. Na verdade, esse modelo de divisão dos poderes já tinha sido pensado muito antes de Montesquieu, lá com Aristóteles na Grécia Antiga, em que ele já falava de democracia, de organização do Estado. Depois o John Locke, um filósofo inglês de 100 anos antes do Montesquieu, mais ou menos, também falou sobre essa divisão de poderes. Mas o Montesquieu, inspirado nesses filósofos, aperfeiçoou e tornou essa teoria conhecida. Porque além de falar em dividir as funções, ele trouxe uma grande inovação, falando que os poderes devem ser independentes um do outro, cada um fazendo o que é de sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo atuando em harmonia. E essa estrutura deveria funcionar como um sistema de freios e contrapesos, de forma que todos tivessem pesos iguais, sem hierarquia, e que um colocasse limite, freio no poder do outro, para evitar os abusos e excessos que eles viviam lá com os reis, e assim manteria um equilíbrio do poder político. Hoje, para nós, essa separação das funções parece muito óbvia, mas a gente não pode olhar para a história, para o passado, com o olhar do presente. Essa ideia de dividir as funções do Estado foi uma verdadeira ruptura,
com o sistema vigente na época, o absolutista, tanto que muitas revoluções aconteceram em virtude das ideias de pensadores como Montesquieu, inclusive a famosa Revolução Francesa que você conhece. E por causa de ideias revolucionárias como essa, que reis foram tirados do poder, degolados pelo povo em praça pública e toda aquela história que você já estudou. E a partir daí, uma nova forma de Estado começou a se desenhar e a ideia dos três poderes passou a influenciar e servir de base para a formação dos Estados modernos. E essa ideia está presente até hoje, claro que com as devidas adaptações históricas. Tanto é que bem no comecinho da nossa Constituição Federal Brasileira está lá. São poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, hoje no Brasil, assim como nos outros estados democráticos de direito, é por meio do poder legislativo que o Estado vai cumprir a sua função de criar as leis e fiscalizar o governo. O poder executivo é responsável por aplicar, executar essas leis aprovadas pelo legislativo e também fazer a gestão dos recursos e serviços públicos. E para resolver os conflitos de interesses, o Estado vai atuar por meio do poder judiciário, aplicando as leis a cada caso concreto. Cada um desses três poderes vai contar com toda uma estrutura de órgãos que estão espalhados pelas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, fazendo com que esse poder do Estado esteja distribuído entre muitas mãos e órgãos para evitar aquela concentração do poder nas mãos de uma só pessoa. Então era isso. Se você gostou dessa historinha e puder deixar o seu like, isso ajuda bastante no crescimento aqui do canal e me mostra se vocês estão gostando ou não dos conteúdos que eu trago por aqui. E aproveite para se inscrever no canal também para receber os próximos vídeos. Muito obrigada por assistir e até a próxima!